E a gente vai continuar falando aqui, né, sobre essa tarifa imposta por Donald Trump de 10% aos países da OTAN que enviaram tropas à Groenlândia. Eu lembro que, inclusive, Trump tem ameaçado tomar a região e esse cenário, gente, tem aumentado a tensão geopolítica. A gente vai entender justamente agora o impacto, né, no mercado com o nosso colunista que já está aqui, o Gilvan Bueno. Gilvan, muito bem-vindo, meu querido. Bom dia, bem-vindo, boa semana aqui, recebendo você ao vivo nos nossos estúdios. Seja bem-vindo sempre. Venha mais vezes aqui, em presencial, gosto de visitas. Olha, vim te visitar em 2026, novo espaço, parabéns, está tudo muito bonito. Obrigada, Gilvan. Mas vamos falar de um assunto que, mais uma vez, causa aqui quase o 20º dia do ano, o segundo conflito geopolítico com uma questão eminente de combate entre duas potências, entre uma tributação, uma novidade, e isso assusta os mercados, né? Pois é, Gilvan, e aí eu quero dar um passo atrás, né, para poder tentar explicar para quem está nos assistindo que, assim, primeiro, esse interesse de Donald Trump na Groenlândia, ele não é novo, né? No outro mandato de Donald Trump, ele já tinha tentado esse tipo de movimentação. A gente tem agora Donald Trump, inclusive, apontando uma troca de favores, ou seja, como a Dinamarca agora devesse favores, já que nunca os Estados Unidos cobraram nada por deixar esse território sob o comando deles. Há algum respaldo realmente técnico para esse tipo de movimentação nesse momento? Qual que é a sua avaliação? Respaldo técnico não existe. O que existe aqui é um comentário muito repetido, né? Então, em 2016, 2017, 2018, esse cenário já tinha se repetido, isso chamou a atenção. Diversos estudos chamaram a atenção para isso e esses estudos mostravam o quê? Uma ideia de terras raras. Então, se a gente olha as últimas incursões do presidente Donald Trump, olhando para essa questão de petróleo na Venezuela, logicamente não é uma coisa que vai acontecer agora, mas vai acontecer nos próximos anos, e ele olha um pouquinho ali para essa questão da Groenlândia, que já vinha se repetindo. A gente sabe que o ministro da Guerra dos Estados Unidos já tinha visitado aquele local, já tinha colocado ali, reforçado um pouco de tropas, então isso já poderia acontecer, assim como também nós temos o movimento, por exemplo, dos dois principais portas-aviões dos Estados Unidos direcionando para o Oriente Médio. Então a gente começa a entender que você tem aqui uma busca por essas terras raras, por essas questões, mas não existe um respaldo. Agora pela manhã, o Emmanuel Macron, ele fez um pronunciamento via uma rede social destacando que iriam combater, iriam falar sobre isso, mas é uma questão nova, né? Essa questão da Groenlândia, mas que muitos estudos mostram essa questão do derretimento do Ártico ali, pode estar provocando uma descoberta de novas terras, e essas terras podem, por exemplo, ter a oportunidade de petróleo e também tem as fronteiras. Então já era um comentário que já era bastante repetido na sua primeira gestão e que vem avançando agora. E como você destacou anteriormente, o Scott Bessent já começa a fazer uma sinalização de buscar um acordo. Pois é, e eu quero trazer aqui, Gilvan, um outro ponto importante, né? Não é a primeira movimentação que os Estados Unidos faz, pelo menos nessa gestão, em termos de avançar em um outro território. Recentemente tivemos, né, os Estados Unidos avançando ali na Venezuela, retirando Nicolás Maduro, e logo na sequência agora essa ameaça, né, em relação à Groenlândia. Esse tipo de atitude dos Estados Unidos pode normalizar situações como essa, né, choques como esse de tomar territórios geopolíticos. O que isso significa para o mercado? Qual que é o risco? Qual que é a dimensão disso, né, para os mercados? A gente já está vendo hoje, por exemplo, Bolsa Europeia caindo bastante, despencando, né, ou seja, o ouro disparando. Qual que é o recado que fica disso? Consenso de Washington foi uma grande sinalização aonde os Estados Unidos ia fazer, logo após a Segunda Guerra, a criação de órgãos como o Banco Mundial, a ONU, órgãos que poderiam fazer esse soft power, organizar as potências, e todos os presidentes americanos tinham essa participação. Então, Donald Trump, nesse mandato, ele começou a se distanciar, sair desse consenso de Washington, sair desses órgãos, não financiar esses órgãos, e começa a fazer um movimento de American First. Então, isso chama atenção porque muda toda a geopolítica e traz um impacto muito grande para os investidores, para as cadeias produtivas. Então, como você destacou sobre Groenlândia, a gente tem uma questão também, por exemplo, sobre o Panamá, que tem a ideia de mudar o nome do canal do Panamá, virar um outro nome, o Golfo do México, não virar nome do Golfo do México.
Então, o restabelecimento da doutrina Monroe. Então, tem um movimento geopolítico totalmente diferente dos últimos anos, que você não tinha isso acontecendo. Os impactos, e é onde eu queria colocar a luz aos fatos, eles vão estar muito olhando o seguinte: no primeiro momento, se isso avançar, a gente tem que entender o tamanho das sanções. Então, as sanções já representam algo em torno, alguns estudos mostram algo em torno de 93 bilhões de dinheiros em termos de sanções para esses 8 países, e se isso, com uma tributação de 10% para 1º de fevereiro, em junho, se isso não for adotado, uma tributação adicional de 25%. Então, em termos de o que vai acontecer? Primeiro vem as sanções, logo em seguida você vai ter um custo inflacionário muito representativo. Saiu agora pela manhã o Instituto do Banco Mundial mostrando que a economia dos Estados Unidos cresceu e cresceu muito pelos investimentos em inteligência artificial, mostrando uma projeção muito otimista, mas mostrando que os Estados Unidos, com essa questão toda, consegue crescer com esses investimentos em inteligência artificial. Mas, inicialmente, você tem sanções, logo você tem inflação, e aí a gente tem que entender, por exemplo, as consequências. Mas um ponto interessante é que os Estados Unidos, nos últimos anos, realizou diversos investimentos, é um dos maiores PIBs em defesa, e a Europa, por muitos anos, tinha parado de investir em defesa, mas no ano passado, curiosamente, o parlamento alemão conseguiu aqui voltar à ideia de investir mais em defesa. Porque uma questão interessante para a sua pergunta é, quando começou o consenso de Washington, todos os países, e esse é um argumento do Donald Trump, eles começaram a se distanciar de investir em sua defesa. E o que isso acarretou? Os Estados Unidos começaram a financiar com defesa, a OTAN. Então, agora os países falaram assim, olha, a gente tem que voltar a investir, vamos investir. Uhum. Bom, falando já em OTAN, é uma ameaça muito grande, né, à própria organização, já que todos esses países fazem parte da organização. Ao tarifar, né, esses aliados, Trump coloca em xeque a lógica de coordenação da OTAN. Gilvan, nesse momento, o mercado pode passar a precificar uma fragilidade institucional? Sim, é possível. A gente olha, por exemplo, o seguinte, ele já começava a fazer esse movimento quando ele começou a reduzir os investimentos na OTAN, em sair do acordo, em se distanciar cada vez mais disso. Então, nesse cenário, você começa a ter uma fragmentação. E essa fragmentação estimulou a Europa a voltar a investir em armamento, em defesa. Um destaque, né? As empresas de defesa na Europa tiveram forte valorização e um dos principais casos de análise dos Estados Unidos começaram a defender uma tese de investimentos nesse segmento, através de ETF e ações de empresas de armamento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa fragmentação, ela trouxe aqui os países voltando a investir. E isso lembra um pouquinho a ideia aqui de como a zona do euro e o fortalecimento dessas 27 nações tem essa defesa. Porque se não existisse, por exemplo, essa zona do euro, Débora, nós teríamos aqui uma fragilidade, porque eles não conseguiriam defender entre si. Então, essa ideia de conglomerados, de países unidos, tem essa vantagem, mas sim, começa a ter uma fragmentação, porque hoje você não tem um órgão, porque logo após a Segunda Guerra Mundial, quem realizava isso eram os Estados Unidos. Com os Estados Unidos parando de investir, se distanciando do consenso de Washington nessa parte de finanças, se distanciando da OTAN, se distanciando da ONU, você tem aqui um impacto do quê? Agora os países precisam se defender. E, curiosamente, os países europeus começaram a fazer seus investimentos, principalmente a Alemanha ali, e deve ser a grande potência para tentar trazer investimentos para a região. Mas agora a gente tem dois cenários, né? A gente tem a Rússia, que tem aquele conflito que vem acontecendo, a gente tem os Estados Unidos com Groenlândia, e então o mundo começa a ter uma nova uma divisão, e esse setor, por exemplo, de armas vai se tornar assim a grande questão, e geopolítica, parcerias vão ser muito importantes. A gente tem uma discussão muito importante agora que eu estava escutando, que era a questão do acordo de Mercosul do Brasil com o Mercosul, o Mercosul com a União Europeia. Olha, isso aqui tem um impacto novo, né? Porque nesse novo cenário, esse acordo parece ganhar muita relevância. E quem sabe, Débora, isso também não foi um dos motivos que pode ter acarretado a assinatura desse acordo que demorou mais de 26 anos. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Gilvan, a gente está falando de um novo capítulo nessa tensão, né, geopolítica e comercial, principalmente, mas eu sempre costumo dizer que a economia tem sempre os dois lados da moeda, tem um lado positivo e um lado negativo. Essa questão da Groenlândia traz agora um cenário mais positivo no âmbito do acordo Mercosul-União Europeia, na tua visão? Porque temos uma semana delicada pela frente, em que a gente tem, né, ali parlamentares europeus tentando judicializar esse acordo, ao mesmo tempo que tivemos, então, Donald Trump dizendo aqui, olha, nos Estados Unidos a nossa relação comercial não vai ser bem assim tranquila, porque eu tenho interesse em algo que vocês não estão querendo me deixar tomar. Então, quanto que disso daí pode acabar sendo benéfico para Mercosul e para o Brasil?
a gente falava que esse acordo, nesse novo desenho geopolítico, parcerias são muito importantes. Vamos visitar quando os Estados Unidos começaram a fazer essa tributação em diversos itens de commodities brasileiros. O que nós presenciamos foi o quê? Principais órgãos de defesa, as instituições que fazem parcerias, relações governamentais, começaram a buscar parcerias com outros países. Então, o Brasil saiu lá, buscando novos participantes, buscando novas parcerias, buscando melhorar sua cadeia de distribuição. E o Brasil conseguiu sair dessa situação dos impactos nas suas principais distribuições de commodities um pouco mais forte e também observou o seguinte, olha, eu preciso ter novos parceiros comerciais. Essa foi a grande vitória dessa questão das tarifas. Passado quase um ano, Débora, olha, vamos recuar nas tarifas porque isso está criando um problema inflacionário. Por que esse desenho é muito importante para responder você, Débora? Porque com esse cenário, a Europa falou o seguinte, olha, eu não posso estar fechado, eu tenho que buscar novos parceiros e eu tenho que olhar para, por exemplo, o Mercosul. A gente tem que lembrar que o Brasil, eu sempre gosto de destacar, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, então é uma grande potência em termos de commodities. E o Mercosul aqui, olhando, por exemplo, a produtividade da Argentina na parte de proteína vegetal, olhando, por exemplo, outros países do Mercosul com café. Então, você consegue aqui abastecer a Europa nesse sentido. Então, a parceria ela é muito boa e agora ela ganha relevância. Porque se entrar um conflito geopolítico de sanções com os Estados Unidos, algo que representa mais de 93 bilhões de euros, em termos só na primeira parte de sanções, Débora, a parceria começa a ganhar força, que ele fala assim, ó, agora eu tenho um novo parceiro aqui para me ajudar a controlar meu custo. E só lembrando, por que essa questão da parceria é muito relevante? Durante anos, a Europa consumia a energia que vinha da Rússia e ela tinha uma inflação muito estabilizada. Quando essa parceria acabou pela questão do conflito da Rússia e Ucrânia, a inflação na Europa, Débora, subiu muito. Então, acredito que esse exemplo de conflito, olhando o que pode acontecer com essa questão da Groenlândia e sanções para os Estados Unidos, você já tem o seguinte, olha, eu já vi que isso acontece comigo no caso de Rússia e Ucrânia. Agora, eu não quero passar a mesma coisa, eu preciso de um novo parceiro. Então, para a gente é muito positivo nesse sentido. Perfeito. Gilvan Bueno, meu querido, sempre muito bom bater um papo contigo, estar aqui com você. Obrigada, uma ótima semana. Teremos ainda muito desse assunto a repercutir ainda, com certeza, ao longo dessa semana. Espero você aqui mais vezes, meu querido. Boa semana para você. Para você também, parabéns pela casa nova. Obrigada, obrigada. Volte sempre, hein? Para tomar um café aqui com a gente, fica à vontade. Obrigado.